Bem-vindos a mais um episódio Terapeuta Responde. Quem acompanhou todos os episódios desse bate-papo conseguiu absorver muito conteúdo para ajudar a rotina de um idoso. Se você conhece alguém que cuida de idoso ou more com você, já compartilha esse vídeo, aplica todas as dicas da doutora, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Vem comigo, meu nome é Elizabeth Carvalho e você está em um bate-papo. Como você falou no começo, nosso cérebro gosta de atividades novas, né? Como é que o familiar consegue conciliar home office com algumas atividades para o idoso que ele possui em casa que tem algum problema de Alzheimer ou algum outro problema? Então, eu acho assim que o familiar ele precisa se organizar. Precisa organizar a rotina dele, entendeu? Então, assim, ele vai precisar organizar a vida dele porque ele está trabalhando, né? Ele está desenvolvendo alguma tarefa dele particular. Então, em primeiro lugar, ele precisa organizar como é que eu vou estruturar a rotina do meu idoso para que eu também possa desenvolver as minhas tarefas, né? Então, não adianta você ter um idoso, né, que está passando um processo de demência, que está passando uma situação, né, de alteração de comportamento. O que é alteração de comportamento, né? Muitos idosos com Alzheimer, eles apresentam uma agressividade, eles podem apresentar uma agitação psicomotora, então eles não param quietos, né? Pode também, não só uma agressividade, uma irritabilidade, mas eles podem também ficar depressivos, né? Então, essas são alterações comportamentais. Para você poder seguir com a sua vida dentro de casa e com a dele, você tem que estruturar essa rotina. Tem que dar uma rotina para ele, entendeu? Se você não der essa rotina, você vai ficar desorganizado, você não vai dar conta das suas coisas e não vai dar conta das coisas dele, né? Então, acho que assim, é a estruturação de rotina. Existem alguns parentes que limitam algumas atividades do idoso, por medo dele se machucar, mas ele gosta de fazer. Vamos botar assim, um exemplo, bicicleta. Ele gosta de andar de bicicleta, mas ele às vezes bambeia, parece criança quando tá aprendendo. E aí delimitar, falar assim, poxa, não faz isso que eu tenho medo de você cair. Pode gerar algum problema para ele? Muitos ficam frustrados, né? Ficam com aquela sensação de, poxa, eu não sou capaz, né? Eu não posso. Então, assim, realmente é importante você perceber o que pode gerar aquela atividade, né? Qual é o benefício, qual é o malefício dele, por exemplo, andar de bicicleta. Se é um idoso que ele tem uma capacidade motora para andar de bicicleta, então, assim, vamos pensar em proteção? Será que se não fizer um uso de um capacete, o uso de joelheira, e será que se ele andar de bicicleta num lugar seguro, por exemplo, se o idoso for sair para andar na rua, no meio dos carros, realmente é extremamente perigoso. Se ele tem uma perda de equilíbrio, né? Se ele tem uma audição com dificuldade de escutar a buzina, né? Então, se ele tem uma dificuldade de orientação espacial, de perceber o espaço que ele tem para andar com aquela bicicleta, não esbarrar em ninguém, não esbarrar em carro. Mas, assim, tem algum outro espaço que ele possa, em algum momento, fazer esse uso da bicicleta? É aquilo que eu falei para você. É o que o terapeuta ocupacional faz diante das atividades, né? Analisar as atividades. É perceber o que aquela atividade ela traz, o que será usado naquela atividade. Ele vai ter que usar a parte de coordenação motora fina, grossa, ele vai ter que usar força muscular, ele vai ter que usar equilíbrio, né? Então é avaliar isso, né? O tamanho da bicicleta, será se diminuir, aumentar a bicicleta, né? Então, assim, é importante que perceba isso, né? Agora, existem muitos familiares que, às vezes, eles restringem o idoso de atividades até muito simples, né? Às vezes você contrata um cuidador. É importante que o cuidador entenda que ele está ali para cuidar, mas o cuidar não é só dar medicamento, não é só ajudar na higiene pessoal, dar o alimento. O cuidar também é estimular o idoso. Então, se eu sou uma cuidadora de idoso, né, e meu idoso, ele tem as suas dificuldades. Então, por exemplo, o simples fato dele pentear o cabelo, eu vejo muita cuidadora que penteia o cabelo para o idoso, que bota a roupa no idoso, que abotoa para o idoso, que dá banho nele e esfrega ele. Será que ele não pode fazer isso sozinho? Né? Então, isso eu gostaria muito de deixar esse recado. Você que é cuidador de idoso, que é um familiar, perceba o que o seu idoso consegue fazer e incentive-o de fazer, né? Porque o simples fato dele levantar a mão e pentear o cabelo, a gente está trabalhando aqui, ó, amplitude articular, né? A abdução do movimento, coordenação motora.
E é muito importante. Eu já vi idoso que não levantava mais braço, entendeu? Então, às vezes, são coisas simples que o familiar pode estimular dentro da segurança, como a gente sempre fala. Você não vai botar um idoso com dificuldades para mexer no fogão, né? Mas você pode botar ele para lavar uma salada, você pode botar ele para organizar aquela salada. Você não vai colocar um idoso com comprometimento para tomar um banho sozinho, mas ele pode, por exemplo, estar sentado, né? O cuidador está jogando a água nele e ele mesmo está se esfregando. Fazer movimentos funcionais é de extrema importância para a manutenção dessa cognição do idoso e para essa questão do corpo dele também, da estrutura corporal dele, do equilíbrio, da musculatura, da coordenação motora, né? Então, é importante sim que o familiar perceba o que ele pode fazer e incentive. Por exemplo, incentive ele a ter autonomia, escolhas dentro de casa. Qual é a roupa que eu vou colocar? Então, se ele é um idoso que tem um comprometimento e ele não consegue ir lá no armário, vou pegar a roupa tal, porque eu vou sair hoje. Então, o cuidador vem com 2 roupas, 2 vestidos e pergunta: você quer o vermelho ou você quer o verde? Dá possibilidade de escolha para ele. Dê possibilidade de escolhas. Então, sim, se você pegar esses detalhes e juntar, esse idoso que antes não fazia mais nada, ele vai ficar mais ativo. Ele vai escolher a roupa dele, né, do jeito que pode. Ele vai ajudar no banho. Ele vai ajudar a preparar alguma coisa dentro de casa. E isso tudo que eu estou te falando, eu estou falando de casa. Então, vamos aproveitar isso durante a pandemia, né? Vamos aproveitar esse momento de pandemia, que não pode estar saindo. Vamos usar as atividades cotidianas para incentivar os nossos idosos a se manterem mais ativos, mais funcionais no dia a dia. E assim, esse isolamento social, ele pode afetar de alguma forma, gerando um trauma futuro para o idoso? Pode interferir, né, nos aspectos emocionais, pode gerar depressão, pode gerar tristeza, pode gerar sentimento de solidão, até de abandono, dependendo da pessoa. Pode gerar uma insegurança também. Isso na parte emocional. Na parte física, eu recebi idosos durante a quarentena que começaram a perder o equilíbrio, a força muscular. Aquela pessoa que tem risco de queda pode sim piorar, porque ela deixou de executar a funcionalidade. Está tudo muito parado. Por isso que é importante essa estruturação de rotina e é importante que esse idoso seja incentivado dentro de casa, né? Porque assim, pode gerar tudo isso quando acabar a pandemia, pode sim. Então, o que eu digo é o seguinte: perceba agora como o seu idoso está. Se ele está deprimido, se ele está se sentindo sozinho, comece a buscar apoio. Apoio em grupos, apoio a médicos, a terapeutas, né? Hoje a gente tem diversos profissionais que atuam na área da gerontologia, a gente tem o psicólogo, o educador físico, o fonoaudiólogo, né? O terapeuta ocupacional, temos o fisioterapeuta. Então, assim, existe hoje a equipe muito grande, né? Para auxiliar esses familiares, esses idosos a poderem superar esse momento, né? Então, assim, se nesse momento você está observando que seu idoso, ele está com a marcha ruim, que está piorando, então, assim, busque um auxílio, né? Os profissionais estão atendendo online, né? Então, assim, eles podem atender orientando, eles podem atender dando apoio a esse familiar, né? Como eu tenho feito, né? Eu tenho feito atendimento individual pela internet, tenho feito atendimento em grupo. Então, com isso, com certeza, quando a gente passar por tudo isso, os idosos que eu estou atendendo, eu tenho certeza que eles vão sair melhor, né? Vão sair com uma questão física, com uma questão cognitiva, emocional, mais assim, estruturada, mais organizada, porque se manteram em atendimento, né? Então, eu acho que isso é importante. Assim, pegando essa deixa de analisar o comportamento do idoso, existe algum sinal que a gente pode olhar para o idoso que o idoso esteja fazendo e identificar um possível Alzheimer? Então, primeiro vamos falar um pouco do que é o Alzheimer, né? As pessoas falam assim, porque eu tenho medo de ter Alzheimer, ou é doença de Alzheimer, o que é Alzheimer, porque fulaninho tem Alzheimer. Então, assim, vamos primeiro entender o seguinte, de uma forma bem, assim, resumida, né? Alzheimer é uma doença que ela é degenerativa, né? Então, assim, o cérebro, né, da pessoa que tem o Alzheimer, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem várias regiões. A gente tem uma região que é a região da linguagem, a gente tem uma região que é uma região que a gente tem a capacidade de planejamento, de organização. Então, eu vou planejar uma atividade.
eu preciso planejar, eu vou ter uma entrevista com a Elizabeth, eu tenho que planejar o roteiro, eu tenho que dar uma lida nas coisas, eu tenho que ver a roupa que eu vou usar, qual é o horário que ela combinou comigo. Isso é planejamento, é organização. Se eu tenho isso prejudicado, eu não vou conseguir cumprir isso com você. Eu não vou conseguir cumprir. Eu vou estar aqui, de repente, de pijama, eu vou estar aqui, de vez em ser 10 horas, eu vou estar aqui às 11 horas, entendeu? Porque eu vou estar confusa. Então, o nosso cérebro, ele tem um maestro que vai sendo regido. Então, assim, essas áreas cerebrais, a área da memória, a gente tem uma areazinha no nosso cérebro que se chama hipocampo. Essa região é uma região onde acontece a neurogênese, a produção de novos neurônios, é onde acontece a memória recente, é quando a gente recebe uma informação e essa memória depois ela vai ser aprendida, posta no nosso cérebro, né? Então, assim, essa região do cérebro, na degeneração do Alzheimer, ela atrofia. Então, assim, receber novas informações e registrar essas informações já se torna difícil, né? Por isso que ocorre a perda da memória recente, né? Porque ele não consegue registrar as novas informações, né? Então, isso é um sintoma, é um dos primeiros sintomas do Alzheimer. Então, assim, primeiro a gente está falando do que é o Alzheimer, né? Quando a gente entende o Alzheimer, entende esse cérebro, né? Um dos sinais que a gente pode começar a perceber é essa perda de memória recente. É claro que as pessoas acham que, eu tô com um esquecimento, não sei onde botei o óculos, não lembro o nome de fulaninho, ai meu Deus, será que eu tô com Alzheimer? Não é assim. A perda de memória recente, ela é contínua, ela é direta, né? A pessoa, ela não consegue, ela a todo momento repete a mesma coisa, né? Não só a perda de memória, mas, por exemplo, ela pode se perder na rua, então ela sai e não lembra mais como é que se volta para casa. Então, são alguns sinais que acontecem, uma desorientação do tempo, do espaço, né? Agora, o que é importante? É importante que tenha uma avaliação médica, em primeiro lugar, de um geriatra, de um neurologista, né, que possa identificar, fazer exames, que chegue a alguma conclusão se é uma demência ou se não é uma demência, né? Não dá para a gente afirmar, porque você está com isso, então é uma demência. Não, tem que ser visto, né? Tem que ser avaliado, tanto por um médico, tanto por uma equipe também, que existem as avaliações neuropsicológicas que vão ajudar ao fechar o diagnóstico, né, junto com o médico. Então, isso é importante. Como a terapia ocupacional está ajudando nossos idosos e vem ajudando nos tempos atuais? Então, o terapeuta ocupacional, ele vai sempre pensar na autonomia e a independência desse idoso. Ele vai sempre pensar como que esse idoso pode se manter mais ativo, né, nos seus desempenhos ocupacionais. O que são os desempenhos ocupacionais? Nós temos diversas atividades no nosso dia a dia, né? Nós executamos diferentes atividades no dia a dia. Então, a gente faz atividade de vida diária, né, que é a alimentação, a capacidade de se alimentar, do banho, do vestuário. Temos atividades mais complexas, que é a capacidade que eu tenho de pegar o telefone, ligar para alguém, ou de sair na rua e fazer uma compra, fazer uma lista de compra e fazer uma compra. Então, assim, o terapeuta ocupacional, ele vai analisar essas atividades e ele vai ajudar nesse momento, né, na estruturação dessa rotina, vai ajudar a estimular o idoso a poder ter a sua questão funcional com mais independência e mais autonomia, né? Então, esse é o papel do TO, principalmente, né, nesse momento com nossos idosos. O terapeuta ocupacional não só trabalha com idoso, né? Ele trabalha tanto com criança, com adolescente, com adultos. Então, assim, mas falando do idoso, a gente vai pensar sempre na melhora da independência da autonomia dele e de uma funcionalidade no seu dia a dia com mais desempenho, com mais capacidade, com mais estímulo. E, assim, você tem sentido um aumento na procura do seu trabalho durante essa pandemia? Então, eu tenho duas situações. Uma que ainda tem muita gente com resistência de fazer o atendimento online, né? Isso acontece. E o outro, eu tenho percebido uma procura, sim, principalmente familiares que estão com idoso com demência em casa. Esses familiares me procuram, têm me procurado para ajudá-los a estruturar essa rotina, né? Porque eles perceberam que eles passaram a se desorientar mais, as alterações de comportamento se tornaram maiores no dia a dia. Então, assim, como eles estão trancados
preocupados com os familiares, eles não estão sabendo como lidar com eles, né? Como trabalhar no dia a dia, né, com essa rotina diária deles. Então, realmente, eu vejo uma busca, né, maior nesse sentido, de pessoas que estão tendo maior comprometimento, né? Familiares que convivem com pessoas com maior comprometimento. Assim, existem idosos que lembram do passado perfeitamente. Aí, quando chegam as memórias recentes, eles já esquecem mais. Vamos dizer assim, não lembro o que comeu ontem, mas o que aconteceu há 30 anos ele lembra certinho. É um possível Alzheimer? Então, a gente tem que voltar naquela questão de que a gente não pode dizer que seja um possível Alzheimer se não tem uma avaliação de um especialista, né? Eu acho que isso é importante. Independente de qualquer perda que o idoso tenha, é importante que ele passe por um geriatra, um neurologista e até por terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, que possa ajudar a identificar essas possíveis perdas, né? Agora, assim, é muito interessante o nosso cérebro, que é o seguinte, falando de uma forma, né, bem leiga, assim, né? O nosso cérebro, a gente vai guardando as informações numas camadas do cérebro. Então, lá na infância, a gente vai guardando todas as nossas informações, vai guardando e vai subindo cada vez mais. Então, as informações mais recentes, elas estão aqui, em cima. E o que acontece muito, por exemplo, num caso de uma pessoa com demência? Esses neurônios começam a morrer, né, a ficarem danificados na região de cima. Então, seria na região dessa memória atual. Então, assim, por isso que a gente fala, mas aquele idoso, ele só lembra do passado, não lembra do presente, né? Agora, você tem que ver o contexto qual é. É um idoso que é estimulado? É um idoso que tem tarefas no dia a dia? Ou é um idoso que fica isolado em casa, que não tem participação social, que fica o dia inteiro vendo televisão, que alguém sempre leva comida no prato para ele, que troca a roupa dele? Qual é o assunto que esse idoso vai ter? Esse idoso vai falar do passado. Ele vai só trazer o passado. Ele não tem novas informações também para serem registradas. Então, precisa entender se ele não está registrando novas informações de uma forma patológica ou se ele não tem novas informações para registrar também. Ele vive lá no passado dele, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é importante que a gente tenha essa percepção. E, principalmente, buscar ajuda, buscar entendimento melhor sobre aquela pessoa que está com você, né? Se você está percebendo que o seu idoso está com muita perda de memória, não está registrando os fatos, está desorientado, não sabe, nunca sabe que dia é hoje, olha no calendário, mas esquece a todo momento, vai fazer uma atividade, mas não está conseguindo entender mais como é que executa aquela atividade, sempre fez café, né? E de repente não está entendendo como é que liga a cafeteira, ou coloca o pó do café, de vez em ser dentro do café, bota em outro lugar, ele está confuso. É importante que haja uma avaliação, sim. Busque uma avaliação médica para poder descartar ou não a possibilidade de ter uma doença degenerativa cerebral. Aí realmente é muito importante estar indo no profissional para poder avaliar direitinho, não se, vamos botar assim, automedicar, né? Igual sempre as pessoas fazem. Isso, com certeza. Nada de auto se medicar. Isso é muito perigoso, entendeu? Tem que ter, sim. E outra coisa também que eu digo muito para os familiares, aquele idoso, ele é medicado, né? O médico foi e passou o medicamento lá. Aí, às vezes, o familiar chega em casa e fala, eu vou tirar metade do medicamento tal, porque eu tô achando que ele tá dormindo assim, tá dormindo muito, tá dormindo pouco. Você não pode mexer na medicação sem ligar para o médico. Às vezes, medicamentos, eles demoram a fazer efeitos, e às vezes o médico passa uma medicação que ele precisa, na verdade, ter um retorno da família para dizer se aquele medicamento tá bom ou se não tá bom, para que ele possa fazer as alterações medicamentosas até chegar numa dosagem adequada para aquela pessoa. Então, o familiar, ele precisa passar as informações para o médico, porque quem vai mexer na medicação é um médico, né? Não somos nós, não é o familiar, o cuidador, é um médico que vai mexer nessa medicação. Acho que esse episódio vai ajudar muitos familiares, muitos idosos a entenderem o comportamento, tá analisando, como você falou, e ter o planejamento, né? Que é o principal que você falou aqui durante a nossa conversa. Infelizmente, está chegando ao fim, mas eu gostaria de te perguntar se você quer deixar uma mensagem. Bom, eu vou deixar uma mensagem que é o seguinte: envelhecer não é sinônimo de doença, tá? Envelhecer não é sinônimo de perda de memória, né? Desorientação, não é. É importante que o idoso, ele busque uma qualidade de vida e ele busque ser ativo durante a vida, né? Ele busque fazer atividades físicas, que é extremamente importante. Atividade física já foi comprovado que estimula um hormônio chamado irisina, que atua no nosso cérebro, que ajuda os nossos neurônios. É importante que ele faça uma estimulação cognitiva, que ele participe socialmente, que ele tenha amigos, que ele possa ter uma interação social, seja na igreja, na comunidade,
comunidade ou num grupo terapêutico, né? É importante isso, né? Que ele tenha uma atividade e uma alimentação saudável também. Uma pessoa que vem decorrer da vida tendo esse conjunto, né? Ele vai conseguir ou vai minimizar algumas perdas funcionais. É importante isso, que tenha uma qualidade de vida. Assim, doutora Denise, para quem ainda não entendeu muito bem sobre a sua profissão, você poderia explicar o que é a sua profissão, o que faz? Terapia ocupacional é uma profissão de nível superior. A gente faz faculdade. A faculdade dura entre 4 a 5 anos. Após a faculdade, você busca aquilo que você gosta mais para se especializar, né? No meu caso, eu me especializei em gerontologia, na geriatria. Mas tem pessoas que se especializam em criança, em trabalho com criança, crianças em trabalho na psiquiatria, em trabalho com adultos neurológicos também, que tiveram derrame, o AVC, doença de Parkinson. Então, assim, a terapia ocupacional, ela vai trabalhar com o desempenho ocupacional do dia a dia, com as tarefas do dia a dia, as atividades de vida diária, né, como a alimentação, o vestuário, o banho, as atividades mais complexas de você sair de casa, você dirigir, você ir trabalhar, você fazer um preparo de uma comida, atender o telefone, fazer uma compra. O terapeuta ocupacional, ele vai atuar, por exemplo, no trabalho, aquela pessoa que precisa retornar ao trabalho. Quando uma dessas tarefas, né, quando uma dessas ocupações, desses desempenhos estiver afetado por algum motivo, afetado por uma doença, por uma impossibilidade física, por uma impossibilidade cognitiva, emocional, o terapeuta ocupacional, ele vai atuar nessas atividades de forma que vai trazer aquela pessoa a retornar àquele afazer, seja ele profissional, seja ele dentro do ambiente domiciliar, através de adaptações, através de um refazer aquela atividade de uma outra forma também, de maneira que aquela pessoa ela possa ter independência e autonomia, mesmo de repente com alguma sequela, né? Então, assim, o profissional que vai atuar no dia a dia, nas atividades cotidianas do dia a dia, é o terapeuta ocupacional, com o objetivo de retorno funcional da pessoa, seja ela idosa, seja ela adulta, é mais ou menos isso. Muito obrigada pela sua explicação, doutora Denise. Eu queria agradecer a sua participação aqui no episódio. Eu tenho achado incrível o seu trabalho, tenho acompanhado lá no Instagram. Ontem mesmo eu vi um vídeo trabalhando um pouco a comida típica do Brasil, da Itália. Eu achei muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigada. E obrigada mais uma vez por ter participado. Eu que te agradeço, assim, fiquei enormemente feliz. Acho que o seu trabalho está sendo um trabalho fantástico, que está podendo ajudar muitas pessoas, né? Então, assim, eu te desejo, assim, que você tenha cada vez mais sucesso, Obrigada. mais engajamento de outros profissionais que possam estar atuando junto com você, porque realmente o seu trabalho está sendo muito importante. Parabéns. Obrigada mesmo. E, gente, as redes sociais dela tá aqui embaixo, confere lá, vale muito a pena. E você pode estar utilizando até com o seu idoso mesmo em casa, algumas atividades que ela trabalha. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!